Boa noite, turma. Aqui quem fala é o professor Antônio. Eu vou lecionar para vocês o componente curricular de História. É um prazer conhecer todos vocês. Primeiramente, eu queria dar algumas informações para vocês. Bom, nosso sistema, nossa metodologia de trabalho vai ser basicamente essa. Ou seja, eu vou enviar para vocês vídeos explicando o conteúdo, os links dos vídeos, onde vocês vão poder estar assistindo a explicação do conteúdo. Além disso, eu vou estar enviando também as atividades. O que vocês vão realizar? Bom, vocês vão copiar, tá? Copiar essas atividades no caderno e responder. Depois disso, vocês vão estar registrando essas respostas e atividade em foto e vão estar me enviando. E no final do bimestre a gente vai realizar uma prova. Então, basicamente, o sistema de avaliação vai ser esse: as atividades e a prova no final do bimestre. Bom, agora vamos iniciar a aula. Nosso primeiro conteúdo vai ser as grandes navegações. O que são as grandes navegações? Bom, por volta do século XIV, XV, século XV principalmente, ali a partir de 1401, de certa forma a Europa passava por uma crise, crise social, econômica e vários aspectos da sociedade. Para solucionar essa crise, basicamente ela teve que exportar essa crise para outras regiões do mundo, tanto através de guerras como através de relações comerciais. Bom, antes de iniciar o conteúdo, eu trouxe aqui um exemplo de um navegador brasileiro, que é o AMI. Bom, o AMI basicamente ele é um dos expoentes da navegação brasileira, conhecido internacionalmente, porque ele foi um dos primeiros navegadores a atravessar o Atlântico Sul, esse oceano aqui, basicamente. Ele saiu da Namíbia, na África, e chegou até a Bahia e no Brasil. Então, basicamente, é uma viagem de cerca de 7.000 quilômetros e percorreu ali num barco a remo. Então, ele foi o primeiro navegador a percorrer essa distância, atravessar o Oceano Atlântico Sul, basicamente esses 7.000 quilômetros em 100 dias. Então, basicamente, até hoje, essa curiosidade, esse espírito aventureiro ainda move muita gente ainda. Depois, em 1998, ele realizou outra façanha que também é muito conhecida. Ele deu a volta ao mundo. Então, só que ele deu a volta ao mundo contornando a Antártida, esse continente aqui. Para quem não conhece, é a Antártida dos pinguins. Então, basicamente, ele atravessou o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e também o Oceano Índico. Essa volta ao mundo ele fez um pouco mais rápido, 88 dias. Só que ele também enfrentou vários desafios, Como ele narra em vários relatos, ele diz que chegou a enfrentar ondas de até 25 metros de altura. Então, basicamente, esse primeiro tema que eu trouxe para vocês é para mostrar que esse espírito aventureiro, de certa forma, ele ainda via muitas pessoas hoje. Bom, como eu falei, o desejo de aventura e a vontade de conhecer novos lugares, ele ainda move o ser humano há milênios e também na atualidade. No entanto, naquele período, cerca de 500 anos atrás, boa parte dos habitantes da África, da Ásia, pouco conheciam uns aos outros. E a América, no caso, era totalmente desconhecida pelas pessoas. De certa forma, o mundo era maior e menor ao mesmo tempo, se você for pensar. Como assim maior e menor? Bom, basicamente o mundo era menor do que o mundo de hoje. Por quê? Basicamente as regiões conhecidas do mundo eram menores do que as que a gente conhece hoje. E o mundo também era maior. Maior por quê? De certa forma, para você percorrer distâncias, mesmo que fossem distâncias pequenas, havia uma dificuldade muito grande. Então eles não tinham carro, a moto como a gente tem hoje, o avião. Então basicamente você percorrer até pequenos percursos exigia uma grande dificuldade para as pessoas. Bom, primeiramente eu queria que vocês registrassem aí no caderno de vocês tudo que vocês sabem sobre as grandes navegações, para a gente fazer depois o comparativo entre o que você sabia quando a gente iniciou esse conteúdo e o que você aprendeu, Então você registre no caderno. Se você está assistindo o vídeo, você para o vídeo e registre no caderno o que você sabe sobre as grandes navegações. Depois a gente vai fazer um comparativo entre o que você sabia e o que você aprendeu. Bom, vamos falar um pouco, para a gente entender por que esses homens se lançaram ao mar, por que eles, principalmente o mar que parecia tão perigoso naquele período, que esses homens simplesmente entravam, se submetiam a essas condições, Bom, basicamente no século XV, século XIV, perdão, Portugal era um pequeno reino e enfrentava várias crises. Então, naquele período, a Península Ibérica, perdão,
ela tinha sido recém-conquistada, né? Então tinha aquele processo de expulso dos mouros, são os islâmicos ou muçulmanos. E a partir daquele processo de expulsão dos islâmicos, mouros ou muçulmanos, que aí Portugal também consegue sua independência. Mas a partir do momento que você expulsa os mouros ou muçulmanos da Península Ibérica, você também tem um processo de aumento populacional. E como consequência você também tem uma escassez de alimento. Ou seja, aumenta a população e você não tem alimento para alimentar toda essa população. Além disso, Portugal tinha outra característica também bem específica. Boa parte das terras de Portugal que eram favoráveis à agricultura, elas eram ocupadas pelo cultivo de uva. Então, basicamente, Portugal exportava vinho para toda a Europa, né? Já era um produto que tinha uma tradição aceita há milênios, né? Então, basicamente, toda a alimentação que vinha, que Portugal tinha, basicamente, ou ele vinha do mar, ou ele vinha de outras regiões, né? Então, você tem o bacalhau, você tem outros produtos. Então, Portugal tem uma tradição muito grande nessa questão do mar e dos frutos do mar. Além disso, nessa escassez de alimentos, ela também se agravou com várias crises políticas diversas. Como eu falei, Portugal passou pelo processo de independência um pouco antes, né, em relação à Espanha, né? Então, basicamente, ele teve vários conflitos políticos e econômicos nesse período também. Além disso, você também tem a situação da população rural. Só para contextualizar, antes de iniciar, a gente está dando um contexto, né? Partindo que Portugal foi um dos pioneiros no processo de navegação, a gente está falando um pouco sobre o contexto social de Portugal para a gente entender porque que esses homens se lançaram ao mar. Portugal ele tinha um processo de êxito rural, né? Então nas áreas rurais você tinha uma grande exploração dos servos e muitos desses servos simplesmente estavam abandonando o campo e partindo para a cidade. Lá eles se juntavam a uma grande população marginalizada. Para lidar com essas situações, o governo de Portugal ele tentou implementar várias medidas, como aumento de impostos e outras saídas. No entanto, a solução que realmente deu certo foi, de certa forma, exportar essa crise para outros locais. Isso não foi somente Portugal, boa parte da sociedade europeia como um todo, para solucionar seus problemas, teve que exportar essa crise. Bom, como ela exportou essa crise? Basicamente, através de dois modos, né? Através da guerra, né, contra os inimigos da fé, ou seja, contra os islâmicos, e também estabelecendo relações comerciais com outros locais. Aqui eu trouxe para vocês aqui um mapa de Lisboa, basicamente, para vocês terem a noção do tamanho de Lisboa naquele contexto. E agora a gente vai falar um pouco sobre as rotas marítimas, refazendo as rotas. Bom, naquele contexto, devido às guerras das cruzadas, você teve a reabertura do mar Mediterrâneo. Então, basicamente, boa parte dos produtos e conservantes vinham do Oriente. Bom, primeiramente vamos ter um contexto do ideal daquele contexto. Como assim? Se você for retornar aquele período, a 1500, antes de 1500, você tem que entender que, de certa forma, as tecnologias de armazenamento e conservação de alimentos eram muito precárias. Então, tinha regiões da Europa, por exemplo, antes de épocas de friagem, né, do inverno e tal, você tinha que matar uma grande quantidade de animais e você tinha que preservar essa carne. Então, vamos falar a verdade, boa parte dos europeus realmente comia uma alimentação estragada. Então, para você comer aquilo, né, você conseguir ingerir aquilo, você tinha que ter, além dessas especiarias, desses outros alimentos que vinham do Oriente ajudar tanto a conservar o alimento como o sal, eles também ajudavam a melhorar o gosto daquele alimento, que muitas vezes realmente era uma carne estragada ou um alimento estragado, porque as técnicas de conservação dos alimentos ainda não eram tão bem desenvolvidas. Então, assim, essas especiarias não é só questão de interesse culinário, não, era realmente de possibilitar, né, o consumo desse alimento. Então, basicamente, graças à abertura do mar Mediterrâneo, né, você teve a volta